Os óleos essenciais, eles são compostos químicos, são substâncias químicas, né? E a complexidade química desses óleos é bastante real, porque um mesmo óleo essencial ele pode ter centenas de componentes químicos diferentes, né? Um exemplo, né? Não vou falar de todos os componentes, mas vou falar o principal, né? O limão, o spruce e o aipo, os óleos essenciais de aipo, spruce e limão, tem na sua composição um componente químico chamado limoneno, que dá, né, essa característica que enfim, de solubilidade da gordura, de favorecer a drenagem dos líquidos do corpo, né? Quem tem retenção de líquido. Recentemente eu li num estudo que o limoneno também é um componente químico que colabora na redução das manchas de melasma, como são essas manchas que eu tenho aqui, que em geral as mulheres adquirem quando ficam grávidas ou após o parto. Mas o limoneno é apenas um componente de às vezes dezenas e centenas de outros componentes químicos que formam parte de um mesmo óleo essencial. E como que a gente sabe disso, né? Existe um equipamento, cromatógrafo, que ele faz essa análise da porcentagem de cada substância química num determinado óleo essencial. E aí é interessante dizer que, por exemplo, a Laszlo é uma empresa que faz, né, essa análise cromatográfica, se a gente pode dizer assim, né, de todos os lotes dos óleos essenciais, justamente porque nem sempre o mesmo óleo essencial tem sempre aquela mesma porcentagem de limoneno, vamos dizer, né? Esse tipo de análise química dos óleos essenciais da Laszlo, por exemplo, são feitas no laboratório da UFMG, né, que certifica tanto a qualidade dos óleos quanto essas porcentagens dessas substâncias presentes em cada lote de óleo essencial, porque a gente sabe que dependendo de onde essa planta foi colhida, a forma como ela foi colhida, o clima, né, que acolheu aquela planta durante o crescimento dela, tudo interfere depois no final para a produção de mais ou menos substâncias em um determinado óleo essencial. Bom, qual é a diferença, né, entre um medicamento, que também é uma composição química, dos óleos essenciais, né? A diferença é que os óleos essenciais produzem esses componentes químicos, né, a partir de uma dinâmica absolutamente integrada à natureza, né? A gente sabe que os óleos essenciais, eles são uma das formas de comunicação da planta, né? Tanto a comunicação assim, de uma planta com a outra, ou da planta com um polinizador, da planta com um predador, para evitar que esse predador se aproxime, para atrair polinizadores para facilitar o processo de reprodução das plantas, para comunicar, por exemplo, entre uma planta e outra da mesma ou de espécies diferentes que predadores estão chegando para destruir uma plantação, por exemplo. Então, os óleos essenciais são produzidos, as plantas os produzem como forma de defesa, de comunicação. E aí veja bem que lindo que é isso, né? Todos esses componentes químicos, eles são formulados a partir de uma dinâmica da interação da planta com o terreno, com o ambiente, enfim, com a terra mesmo, né? E aí um medicamento químico, vamos pegar, por exemplo, sei lá, um anti-inflamatório, por exemplo, né? Porque nós temos óleos essenciais anti-inflamatórios, mas vamos pegar um anti-inflamatório, né? É um composto químico, mas é um composto químico isolado, né? Se isola um determinado componente em laboratório e aquela substância é uma substância sintética, ela é produzida no laboratório, né, de química. E aí, qual é a diferença entre usar um componente químico formulado de maneira humana e um componente químico
formulado pela natureza, né? Oferecido pelas plantas, né? Eu não sei se você está pensando o mesmo que eu, está seguindo o mesmo raciocínio que eu, mas só de pensar, né, que aquele anti-inflamatório tem uma substância isolada, diferentemente de um óleo essencial que tem um poder anti-inflamatório e que eu tomo e que dentro da composição dele são dezenas, centenas de substâncias químicas, todas naturais e que vão entrar no meu organismo de uma maneira muito generosa, muito amável, muito delicada, obviamente pensando nas diluições e na forma como você faz isso, né, de uma maneira consciente, porque vale a pena lembrar, né, que a aromaterapia não é brincadeira, né? Os óleos essenciais são medicamentos, né, que muitas vezes favorecem e potencializam os efeitos dos fármacos artificiais, dos fármacos sintéticos, e muitas vezes podem ser utilizados como medida preventiva das doenças, né? E às vezes até reduzindo em muito o tempo de cura de uma determinada pessoa com uma enfermidade aguda, por exemplo, uma gripe, uma bronquite, enfim, uma cefaleia, etc. e tal. Mas o que eu posso dizer é que sim, né, tanto o medicamento artificial quanto o óleo essencial, que é natural, são produtos químicos que têm uma composição química, mas a diferença dessa composição química é que essas substâncias, né, primeiro os óleos essenciais têm uma complexidade pelo número de moléculas, de substâncias químicas diferentes, né, em porcentagens diferentes dentro de um único óleo essencial, e um produto sintético que é uma formulação isolada e feita em laboratório, né, que em geral a gente sabe, né, porque a nossa cultura é uma cultura alopática, né, inclusive uma cultura, principalmente a cultura brasileira, uma sociedade que se automedica, né, quase como se isso já tivesse entrado no senso comum, né. A gente sabe que quase todos os medicamentos eles têm um efeito colateral, né? E aí quando a gente pensa nessa quantidade de substâncias de um óleo essencial, você poderia pensar assim, poxa, então eu vou ter um monte de reações, né? Porque é uma coisa que eu não consigo controlar. Sim, os óleos essenciais têm efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais positivos, né? Então, de repente, se você toma um óleo essencial, inala um óleo essencial, ou seja lá a forma como você faz uso daquele óleo, porque são muitas maneiras, massagem, escaldapé, compressas, enfim, inalação, difusão aérea, enfim, ungüentos, pomadas. E aí, dependendo da forma como você inala isso, né, você vai ter, vamos supor que você queira usar um óleo essencial para um fim específico. Eu quero, né, que aconteça, eu estou sentindo uma determinada dor, um determinado desconforto, eu busco a ajuda daquele óleo essencial. Pode ser que, além de te ajudar naquilo que você queria, ele pode colaborar com outros processos internos de adoecimento que você tenha, tanto a nível vibracional, emocional ou físico, que especificamente do que somente essa primeira intenção que você tinha, né? Ao passo que os medicamentos sintéticos, né, você não tem isso, né? Você tomar um anti-inflamatório e ele vai ser calmante, né? A menos que esteja muito descrito, né? E aí são medicamentos compostos com substâncias diferentes, aí tem mais de uma substância, é tudo muito controlado, né? Você tem mais controle, o controle no sentido de que você manipula aquilo, né? É uma substância manipulada, construída pelo homem, né? E o óleo essencial não, né? Você não tem condição nem de prever o que vai acontecer com você usando o óleo essencial, digamos assim. Pode dar até um certo medo falando isso, mas sim, isso pode acontecer. Muitas vezes alguém tem uma intenção de tomar um óleo essencial para se acalmar e pode ficar mais eufórico. Mas
Por que isso vai acontecer? Porque o óleo essencial é uma substância química muito inteligente, ele tem uma inteligência da Terra, né? Imagina quantas informações não estão contidas nessas substâncias químicas, né? Que são produzidas a partir de uma interação com o universo, né? Ela entra dentro do seu corpo e se essas substâncias leem que você precisa de mais vigor, mais energia, mais vitalidade, ela vai te oferecer aquilo.